esses problemas da realidade brasileira. Ao contrário, o Poder Judiciário brasileiro é um dos mais prestigiados do mundo, é um dos mais inventivos, criativos no combate às questões afligidas, para combater as questões que afligem. E por isso é que o Judiciário brasileiro está adotando um projeto, já implantando um projeto, que é pioneiro, pode-se dizer, no mundo. Porque, inclusive, o Instituto do Banco Mundial, com todo o seu prestígio, classificou o projeto da virtualização do processo como o mais importante projeto para a modernização do judiciário do mundo. E aqui, na 4ª região, esse projeto já é uma realidade, já não é mais apontado como uma solução do futuro. Todas as varas da Justiça Federal da 4ª região estão virtualizadas. Esta vara, ela já nasce virtualizada. Todos os processos que aqui tiverem andamento estarão virtualizados. Vale dizer, os processos podem ser vistos, analisados folha por folha, pelos profissionais, pelo jurisdicionado, pelos advogados, pelos membros do Ministério Público, pela Advocacia da União, pela Defensoria Pública, em qualquer ponto que essas pessoas tiverem, esses profissionais estiverem, desde com acesso à internet. Poderão interagir, poderão peticionar. Isso dá uma agilidade muito grande. Isso é um fortíssimo instrumento para o combate à morosidade. Além de contribuir para a transparência do judiciário e também para facilitar a acessibilidade. Como eu disse, esta é uma realidade já existente na 4ª região. O doutor Danilo, que é o diretor da Seção Judiciária do Paraná e da Justiça Federal, o juiz de larga experiência, estava a me dizer que esta implantação do processo virtual passou a ter a adesão de todos os profissionais que atuam e o aplauso de todos os profissionais que atuam nessa área. É o primeiro tribunal regional que pode dizer, federal, que pode dizer que tem todas as suas varas, são 56 varas virtualizadas. É o tribunal mais interiorizado que existe no Brasil. Com a qualificação profissional dos seus servidores e de seus magistrados. Com o compromisso que os servidores e os magistrados têm com a lisura da prestação jurisdicional. Sem dúvida nenhuma que esse projeto já é uma realidade da virtualização do processo, vai mudar a cara da justiça. É o mais forte instrumento que nós temos para combater a morosidade, para dar mais transparência ao judiciário e mais acessibilidade. Além de outros benefícios, como, por exemplo, o benefício ambiental. Isso é muito importante do ponto de vista das ações de natureza civil, porque tira o desestímulo dos investidores em trazerem recursos para o Brasil e para certas regiões. E do ponto de vista penal, porque é um forte instrumento para eliminar esta sensação de impunidade que o brasileiro tem de que a demora do judiciário importa na não condenação dos criminosos. De maneira que este município, esta região, deve perceber, como já percebe, a importância deste ato. É um momento histórico para esta cidade, um momento histórico para essa região. A instalação que nós temos da Vara da Justiça Federal em Guaíra, como eu disse, fruto
de um entendimento da Justiça Federal, através do desembargador Wilson Darós, presidente do Tribunal Federal da 4ª Região, e do Dr. Manuel Cuba, prefeito municipal, dando a mostra de que essas instituições, o Ministério Público Federal, a Polícia Federal, uma advocacia pública, uma defensoria pública e com a valorosa classe dos advogados, nós vamos ver a incrementação de um desenvolvimento maior para este município, para esta região, e um combate mais efetivo ao crime organizado. Ministro, além do nosso município Guaíra, no ano de 2010, a Justiça vai implantar mais varas federais também no Brasil. Mais 2 municípios ganham a vara federal também no ano de 2010. Fala, Guaíra. Muitos outros municípios. Nós temos, o Congresso Nacional foi sensível às reivindicações do Poder Judiciário, da Justiça Federal, e através da JUF teve um trabalho muito intenso para fazer o convencimento dos congressistas, senadores e deputados da aprovação dessas varas. Inclusive, os deputados e senadores do Paraná foram muito solidários com relação a isso. E, na época, era presidente do Supremo Tribunal Federal e do Conselho da Justiça Federal, o ministro Gilmar Mendes, que também empenhou-se muito para a aprovação dessas varas, e com isso nós conseguimos aprovar conseguimos aprovar 230 novas varas federais para serem implantadas ao longo de 5 anos. E aqui é evidente que o Tribunal Regional Federal está fazendo a implantação dessas novas varas. Como eu disse, é a região mais interiorizada de todas as regiões brasileiras. Esta é a 56ª vara judiciária, vara da Justiça Federal, que é implantada aqui no interior dos estados do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e do Paraná. Isso faz com que a justiça fique mais perto do jurisdicionado e possibilitando aos nossos magistrados um conhecimento pelas suas vivências da realidade onde eles devem oferecer a prestação internacional. A justiça estará mais perto dos seus jurisdicionados e dos profissionais que nela atuam, porque haverá a desnecessidade da atuação presencial. Então, a realidade judiciária brasileira estará mudando com esse novo modelo da virtualização dos processos. A justiça estará mais presente, aliás, estará na casa, no escritório da parte e do advogado, porque ele já não precisa mais ter o deslocamento que tinha antes. A grande vantagem da presença da Justiça Federal é porque ela é um grande elemento catalisador da presença do Estado. Vamos dizer assim, uma circunstância que é muito emblemática para mostrar que Justiça Federal, Procuradoria da República, Advocacia Pública, Polícia Federal, Advocacia Privada, está presente numa determinada região, sobretudo uma região como esta, com amplas perspectivas de desenvolvimento, como se vê, e também uma região que infelizmente, tem sido utilizado para trabandos, para desvios de conduta, para o crime organizado, que vai ser o mais forte elemento para combate ao crime organizado. A presença do ministro, sentimos com o prefeito do município de Guaíra uma data histórica para o nosso município, com a instalação da vara da Justiça Federal na nossa comarca. É importante salientar também a importância que tem, mas acima de tudo, com a presença do ministro, Dr. César Aspro Rocha, também do desembargador, Dr. Wilson Darós, presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região, para Guaíra, uma data histórica, mas acima de tudo, para a população guairense, que teremos a grande oportunidade, não só
e ter a instalação da vara da Justiça Federal, mas acima de tudo, para atender uma imensa região que vai compor o Foro Judiciário da comarca, da vara da Justiça Federal do Guaíra. Portanto, ministro, nosso muito obrigado pela presença de Vossa Excelência, Dr. Wilson da Rosa. Obrigado também pela presença, mas acima de tudo, pelo trabalho e a dedicação que teve para a instalação da vara da Justiça Federal aqui no Guaíra. Em nome da minha comunidade, deixo aqui, ministro, nosso muito obrigado e a nossa eterna gratidão. Prefeito, assim, a instalação da Justiça Federal completa esse ciclo de ação da Força Policial de Guaíra? Nós sempre entendemos que nós estamos o município de Guaíra está geograficamente na fronteira. A instalação da vara da Justiça Federal, temos a certeza que as forças policiais que nós temos com a Polícia Federal e também com todas as ações que tem a Polícia Militar, a Polícia Alfa e com a Justiça Federal, com certeza, vindo da Procuradoria da República, teremos a grande oportunidade de dizer com muito orgulho, como cidadão guairense, de que em termos de segurança estaremos bem servidos e com certeza Guaíra será um município exemplo, município fronteira, exemplo para o Paraná e para o nosso país. Dos estados que nos brinda el estado de Paraná y Mato Grosso do Sul. Entonces, espero que tengamos esa máxima cooperación de ambas partes, especialmente con mis colegas sembradores también, que vamos a cooperar siempre con ellos. Nosotros teremos trabalho conjunto. Sí. Bom dia. Neste momento, damos início à solenidade de inauguração da Subseção Judiciária de Guaíra e instalação da Vara Federal e Juizado Especial. Damos a tomar lugar ao lado do parlatório as seguintes autoridades. A Sua Excelência, o senhor Wilson da Rosa, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sua Excelência, o senhor ministro Francisco César Asfor Rocha, presidente do Superior Tribunal de Justiça. A Sua Excelência, o senhor Manuel Cuba, prefeito municipal de Guaíra. A Sua Excelência, o senhor Valberto Paixão da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Guaíra. A Sua Excelência, o senhor desembargador Tadaque Hirose, diretor da Escola da Magistratura do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sua Excelência, o senhor desembargador Luiz Fernando Volque Penteado, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sua Excelência, o senhor desembargador Joel Ilan Paciornik, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sua Excelência, o senhor desembargador Márcio Antônio Rocha, desembargador federal do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. A Sua Excelência, o senhor juiz federal Danilo Pereira Júnior, juiz federal diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. A Sua Excelência, o senhor juiz Marcelo Denardi, juiz federal diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul. A Sua Excelência, o senhor juiz Alcides Vettorazzi, juiz federal diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado de Santa Catarina. A Sua Excelência, o senhor Christian Leandro Pires de Camargo Oliveira, juiz de direito, diretor do Foro da Comarca de Guaíra. Excelentíssimo senhor Wendel Fernando Brunieri, juiz de direito da Vara Criminal de Guaíra, representando o Amapá. A Sua Excelência, o senhor Luiz Carlos Canali, juiz federal da Vara Federal da Subseção Judiciária de Guaíra. A Sua Excelência, o senhor Genário Sarabio, cônsul paraguaio de Guaíra. A Sua Excelência, o senhor Dr. Justo Pastor Benítez, presidente do Tribunal de Circunscrição Judicial de Canindeyú. A Sua Excelência, a senhora doutora Lucélia Bialbock Pérez de Oliveira, procuradora-chefe da União do Estado do Paraná, representando a Procuradoria Regional da União da 4ª Região. A Sua Excelência, o senhor Marcos Cristiano Andrade, promotor de justiça, representando o Procurador-Geral de Justiça do Paraná. Excelentíssimo senhor Wesley Vendrúsculo, procurador do Estado,
representando a Procuradoria-Geral do Estado do Paraná. Sua Excelência, a Senhora Carliane de Oliveira Carvalho, Procuradora Federal responsável pelo Escritório de Representação em Umuarama, representando a Procuradoria Federal no Estado do Paraná. A Sua Excelência, o Senhor Luiz Cláudio Nunes Lourenço, Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guaíra, representando a OAB Seccional do Paraná. Excelentíssimo Senhor José Alberto Iegas, Chefe de Polícia Federal de Foz do Iguaçu, representando a Superintendência da Polícia Federal do Paraná. E a Sua Excelência, o senhor Luciano Eurico de Siqueira Cavalcante Veras, Gerente de Patrimônio Imobiliário, representando a Presidência da Itaipu Nacional. Agradecemos ainda a presença de magistrados, membros do Ministério Público, prefeitos, vereadores, defensores públicos, procuradores, advogados, delegados, servidores da Justiça, representantes de universidades e associações e demais pessoas que vieram prestigiar essa sessão solene. Declaro abertos os trabalhos dessa solenidade, que tem por objetivo a instalação da Vara Federal na subseção de Guaíra, da Seção Judiciária do Estado do Paraná. E convido a todos os presentes para ouvirmos o hino nacional brasileiro, que é executado pela cantora Daniela Baques. Ouvindo epirangas margens plácidas de um povo heróico, bravo e retumbante, e o sol da liberdade, raios lúcidos, brilhou no céu da pátria nesse instante. Seu penhor dessa igualdade conseguimos conquistar com braço forte. Em teu seio, ó liberdade, desafia o nosso peito à própria morte. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil, um sonho intenso, raio vívido, de amor e de esperança, a terra desce. Sim, em teu pomposo céu risonho e límpido, a imagem do cruzeiro resplandece. Gigante pela própria natureza, és velho, és forte, pálido, colosso, e o teu futuro espelha esta grandeza. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos desses sóbrios, mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Eternamente esplêndido, ao som do mar, a luz do céu profundo, culturas outras do corão da América, e iluminado ao som do novo mundo, do que a terra mais garrida, teus risonhos lindos troncos têm os bosques, tem mais vida, nossa vida em teu seio mais amores. Ó pátria amada, idolatrada, salve, salve. Brasil de amor eterno seja símbolo, olá, barulho, as pedras estrelado, e diga o grande nome dessa fábula, paz no futuro e glória no passado. Mas ergues a justiça, clama forte, verás que o filho teu não foge à luta, nem teme quem te adora a própria morte. Terra dourada, entre outras mil és tu, Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és mãe, gentil, pátria amada, Brasil. Passo agora a presidência dos trabalhos ao excelentíssimo senhor ministro César Asfo Rocha, que com muita honra está aqui presente e que é o presidente do Superior Tribunal de Justiça e também do Conselho da Justiça Federal.
Declaro inaugurada a Subseção Judiciária de Guaíra, instalada a Vara Federal e Juizado Especial Adjunto, e devolvo a presidência dos trabalhos ao excelentíssimo senhor desembargador federal Wilson Darós, para que dê seguimento a esta solenidade. Solicito agora, então, que se faça a leitura da ata de instalação. Aos 25 dias do mês de agosto do ano de 2010, foi inaugurada a 18ª Subseção Judiciária do Estado do Paraná, na cidade de Guaíra, com a instalação da Vara Federal e Juizado Especial Federal Adjunto de Guaíra, de acordo com a Resolução número 102 de 2010, aprovada pelo Conselho de Justiça Federal após a criação das 230 novas varas federais da Lei número 12.011 de 2009, com jurisdição também sobre os municípios de Francisco Alves, Mercedes, Iporã e Terra Roxa, em solenidade presidida pelo desembargador federal Wilson Darós, presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, estando presentes o ministro Francisco César Asfor Rocha, presidente do Superior Tribunal de Justiça e do Conselho da Justiça Federal, o juiz federal Danilo Pereira Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná e demais autoridades. Eu, Márcia Maria Ribeiro Ditzel Goulart, analista judiciária da Seção Judiciária do Estado do Paraná, lavrei a presente ata que é assinada na forma da lei. Convidaria o Dr. José Diogo Cirilo da Silva, que é o Procurador Regional da Fazenda Nacional, na 4ª Região, para também tomar lugar aqui na mesa. E também o juiz federal Anderson Furlan Freire da Silva, que é juiz na subseção de Maringá, Judiciário do Paraná, e que é o presidente da Associação dos Juízes Federais do Estado do Paraná. Passo agora a palavra ao excelentíssimo senhor Luiz Cláudio Nunes Lourenço, presidente da OAB, subseção de Guaíra. Bom dia a todos. O excelentíssimo senhor Dr. César Asfor Rocha, presidente da Corte Cidadã, o excelentíssimo Dr. Wilson Darós, presidente do TRF4, o excelentíssimo senhor Dr. Danilo Pereira Nunes, Júnior, o excelentíssimo Dr. Luiz Carlos Canale, juiz federal, o excelentíssimo Dr. Manuel Cuba, prefeito de Guaíra, demais desembargadores, juízes federais. Também cumprimento aos juízes federais, estaduais, procuradores da República, promotores, delegados, prefeitos, vereadores, autoridades civis e militares, advogados, servidores federais e estaduais, senhoras e senhores. Hoje é uma data histórica para Guaíra, com a instalação da Vara Federal, um sonho antigo que se torna realidade. A instalação dessa vara é quase tão importante quanto a instalação do Fórum Estadual, levando esse município para o status de comarca. Guaíra não só necessitava por todos os guairenses. Senhor ministro presidente César Asfor, é público e notório, onde o Estado constituído está presente, a população se sente mais segura, mais protegida. E hoje, com a instalação da Justiça Federal, todos em Guaíra e demais cidades estão se sentindo seguros e protegidos. Sem dúvida, os advogados, policiais, terão mais conforto, menos despesa em decorrência da locomoção de Moarama, facilidade no ajuizamento das ações, já que os processos são eletrônicos, sem esquecer a celeridade e a rapidez nos julgamentos que aqui passarão a ser realizados. Dr. Wilson Darós, a população em geral, os idosos, os jurisdicionados, aqueles que realmente necessitam, buscam a consumação e realização dos seus direitos. Esses serão
os verdadeiros beneficiados com a implantação dessa vara federal. Com certeza, essa é a ideia e o real compromisso do Poder Judiciário, colocar o povo mais perto possível de seus direitos. Realmente é um marco a instalação da vara federal em Guaíra, que há muito tempo merecia uma atenção especial do poder público. Para encerrar, não deixar de agradecer algumas pessoas que foram grandes lutadores e incentivadores para a instalação dessa vara federal. Realmente, o Dr. Wilson Darós e o Dr. Luiz Carlos Canali foram os grandes nomes para que esse sonho se realizasse hoje. O Dr. Wilson Darós esteve em Guaíra a pedido do Dr. Canali e viu a necessidade da criação da vara federal. Na primeira oportunidade em que eu estive em Porto Alegre, o Dr. Wilson Darós reforçou o apoio dessa ideia. Na segunda oportunidade, novamente em Porto Alegre, o Dr. Wilson Darós era e ainda é o presidente do Tribunal Regional Federal. E confiante me disse após convidá-lo para nos visitar: estarei em Guaíra para inaugurar a sede da vara federal. E aqui está, doutor. Por esse motivo é que Vossa Excelência, juntamente com o Dr. Luiz Carlos Canali, devem ser lembrados pelo apoio condicional e empenho despendido para a realização dessa obra. Também não poderia deixar de lembrar a pessoa do Dr. Manuel Cuba, atual prefeito, que foi um grande incentivador e lutou por essa causa. E no primeiro momento em que fora procurado pelo Dr. Canali, já deixou claro seu interesse e colocou à disposição o prédio onde está sendo inaugurada a vara federal. Da mesma forma, não poderia deixar de lembrar e agradecer o prefeito anterior, Fabiano Vendrusco, que também não mediu esforços para a realização de um sonho. Impossível também de esquecer a pessoa do Dr. Érico Saconato, delegado-chefe da Polícia Federal, que elaborou um dossiê com os problemas do município e da região, contribuindo ainda mais da real necessidade e importância da criação e instalação da Justiça Federal aqui em Guaíra. O Procurador da República, Dr. Robson, estivemos juntos em Porto Alegre, pedindo a criação dessa vara federal. Lutador ferrenho, dedicado e grande incentivador para a consumação dessa obra. Também agradecer aos vereadores locais, ao Fran Jamberce. Talvez eu tenha esquecido de alguém e me penitencio por isso, mas enfim, todos que direto ou indiretamente contribuíram com essa conquista merecem os elogios, não só da OAB Subseção Local Guaíra e Terra Roxa, mas de todos os que mais serão beneficiados, ou seja, a comunidade e o povo de Guaíra, Terra Roxa, Mercedes e Francisco Alves. Muito obrigado, senhor presidente, por dar a palavra ao representante da OAB. Para encerrar, senhores presidentes, César Asfor Rocha e Wilson Darós, quero dizer que hoje todos nós estamos honrados com a presença de vossas excelências, pois apesar da nossa cidade aparecer sempre na imprensa, na maioria das vezes com notícias ruins, hoje é um dia especial, pois notícias boas serão divulgadas, porque estamos levando o nosso município com mais uma vitória. E essa vitória é graças ao empenho de pessoas que tiveram essa visão de trazer justiça, para podermos melhorar a qualidade de vida dos nossos cidadãos, assim como trazer a ordem e a paz no Estado e nossos vizinhos, Paraguai e Mato Grosso do Sul. Muito obrigado. Vejo aqui na minha frente o Dr. Robson Martins, Procurador da República. Também o convido para fazer parte aqui. Será uma honra tê-lo aqui como representante do Ministério Público Federal. Passo a palavra agora ao excelentíssimo senhor Manuel Cuba, prefeito de Guaíra. Os nossos cumprimentos ao excelentíssimo senhor Dr. Luiz Carlos Canali, muito digno juiz federal e diretor do Fórum da Execução Judiciária de Umuarama. Excelentíssimo senhor Dr. Robson Martins, digníssimo Procurador da República do município de Umuarama. Excelentíssimo senhor Dr. Danilo Pereira Júnior, muito digno juiz federal e diretor do Fórum da Execução Judiciária do Paraná. Excelentíssimo senhor desembargador Dr. Wilson Darós, digníssimo presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Excelentíssimo senhor ministro Dr. César Asfor Rocha, digníssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça.
autoridades civis, militares e eclesiásticas, minhas senhoras e meus senhores, agradecemos a Deus por mais uma conquista alcançada. Eu tenho sempre dito que mais vale uma alegria conquistada na vida pública do que tantas outras que conquistamos na vida privada. Digo isso porque ao longo da nossa carreira política, de todos os mandatos que o povo me outorgou, aprendi a sentir o peso da responsabilidade no que diz respeito aos anseios da população nas áreas sociais. E esta batalha se iniciou-se há mais de 10 anos, quando, pela primeira e honrosa visita de Sua Excelência, o desembargador Dr. Wilson Darós, digníssimo presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, sediado em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e juntamente com o excelentíssimo senhor Dr. Luiz Carlos Canari, muito digno juiz federal, diretor do Fórum da Circunscrição Judiciária de Umuarama, que tivera em Guaíra, quando então iniciamos as primeiras conversações sobre a instalação da Vara da Justiça Federal de Guaíra. Hoje é o momento em que podemos agradecer a todos aqueles que nos auxiliaram nessa nobre luta. É o momento de nós desfrutarmos dessa alegria, porque é um sentimento de emoção que nos envolve. É o momento de dizer obrigado, obrigado a todos aqueles que tiveram conosco nessa luta para que tornasse uma realidade a Vara da Justiça Federal. E a Vara da Justiça Federal, para nós, tornou-se uma realidade e consagrada ao serviço para atender uma imensa população de uma região. Poderemos dizer também que hoje, com a instalação da Vara Federal de Guaíra, poderemos melhorar ainda mais o atendimento na prestação de serviços para aqueles que se utilizam da Vara Federal, de milhares de pessoas todos os dias, mas acima de tudo também os profissionais do direito que promovem as suas causas. Considerando as principais colunas de sustentação de uma sociedade democrática, podemos dizer que teremos mais um grande sinalizador para a história do nosso município, o qual teve início com a colonização espanhola há mais de 400 anos. Depois, com a vinda da Companhia Mate Laranjeira, que após um século também abriu novos horizontes para o desenvolvimento econômico do nosso município, e também com a emancipação política do nosso município, que no próximo dia 14 de novembro completará 59 anos. Portanto, comunidade guairense, somando-se a toda essa importância, tornando-se uma realidade a Vara da Justiça Federal, podemos dizer também que com todo esse trabalho, com essa dedicação de todos aqueles que envolveram nesse grande projeto, temos a certeza de que também vamos atender uma imensa região, como os municípios de Iporã, Terra Roxa, Mercedes e Francisco Alves. Portanto, deixo aqui que a Vara Federal de Guaíra é uma realidade, uma coluna, uma unidade da maior corte da justiça brasileira, sendo instalado aqui no nosso município. Portanto, devo dizer que preparamos o futuro, e hoje, com a instalação da Justiça Federal, vislumbra
um futuro brilhante para as futuras gerações. E eu quero aqui, nesse instante, agradecer àqueles que também compartilharam com esse trabalho. E não poderíamos deixar de citar as empresas e funcionários e também todos os assessores que contribuíram diuturnamente para que pudéssemos colocar em condições o prédio para a instalação da Vara da Justiça Federal. Portanto, deixo aqui o nosso reconhecimento, a nossa gratidão a todos aqueles que também não mediram esforços para que pudéssemos hoje estar inaugurando a Vara da Justiça Federal. Deixo aqui também nossos agradecimentos a todas as autoridades que vieram prestigiar este evento. E também quero deixar aqui o nosso respeito, o nosso carinho ao Dr. Wilson Darós e ao Dr. Danilo, que estiveram desde os preparativos das licitações do prédio, acompanhando o nosso trabalho para que hoje se tornasse uma realidade. E ao final, a Sua Excelência, o ministro Dr. César Asforo Rocha, digníssimo presidente do Superior Tribunal de Justiça. Ministro, é uma grande honra recebê-lo hoje no nosso município. Ficará na história política administrativa de Guaíra e deixo aqui, em nome da comunidade guairense, registrado o nosso sentimento de gratidão, ministro, e que realmente, com a sua vontade, com a sua dedicação e com o seu apoio, podemos dizer hoje que Guaíra vive um novo momento, um momento do crescimento, do desenvolvimento, mas acima de tudo, de uma prestação jurisdicional de qualidade para todos os cidadãos. Aos prefeitos dos municípios que compõem a seção judiciária da Vara Federal de Guaíra, meu muito obrigado. E deixo aqui também os nossos agradecimentos a todos. E quero dizer, como cidadão guairense, ministro, Dr. César Asforo Rocha, muito obrigado. Obrigado em nome do povo de Guaíra, porque a Vara da Justiça Federal de Guaíra é uma realidade. Muito obrigado. Passo agora a palavra ao juiz federal Danilo Pereira Júnior, diretor do Foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná. Gostaria de principiar saudando o ministro César Asforo Rocha, dizendo ao excelentíssimo senhor ministro que para nós, paranaenses e da Justiça Federal, sem sombra de dúvida, hoje é uma data histórica. Eu gostaria de cumprimentar o excelentíssimo desembargador Wilson Darós, presidente do TRF da 4ª Região, reiteradamente citado aqui como um dos batalhadores deste momento. O excelentíssimo senhor prefeito Manuel Cuba. Eu gostaria de cumprimentar também o presidente da Câmara Municipal, Valberto Paixão da Silva. Gostaria de cumprimentar meus colegas juízes federais, diretores do Foro de Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que se deslocaram de tão longa distância para prestigiar esse evento. Os desembargadores que vieram também do TRF da 4ª Região, Tadá Queiroz, Luiz Fernando Penteado, Joel Parciornik, Márcio Rocha, ao procurador da Ordem, o advogado Luiz Cláudio Nunes Lourenço, presidente da OAB da Seccional de Guaíra, aos colegas juízes Rony Ferreira de Foz do Iguaçu, Aloísio de Toledo, o Anderson de Maringá, o colega Canali, os demais juízes do Estado que têm colaborado com a Justiça Federal e todos que nos honram com essa presença neste momento, membros do Poder Executivo, do Poder Legislativo, Judiciário, Ministério Público, Procurador Robson de Umuarama, e também nos honra com a sua presença o Dr. Justo, do Paraguai.
Eu fui pesquisar e, segundo fontes históricas, Guaíra poderia ter 3 possíveis significados, todos do Guarani, e 2 deles relacionados aos caciques Guairá ou Guairacai. E um terceiro, senhor ministro, que significa na etimologia guarani também, intransponível, em referência à dificuldade de se ultrapassar os limites dos saltos de água da região. E este momento, ou esta palavra, simboliza que intransponíveis não foram as barreiras, as lutas, os sonhos que movimentaram e concretizaram este dia. Foi exatamente a união de esforços, o envolvimento institucional, o apoio das lideranças locais, inclusive da iniciativa privada, assim como o trabalho do presidente do TRF da 4ª Região, que foram, sem sombra de dúvida, exitosos e que foram possíveis para coroar a instalação desta vara federal. Cumpre-me destacar que, na verdade, não é apenas um sonho idealista ou progressistas do acaso, mas, na verdade, uma expressão de uma necessária e imprescindível atuação do Estado. A importância estratégica de Guaíra para o país é inquestionável e a Justiça Federal não poderia se omitir neste momento especial em que se reclama uma atuação qualitativa do Estado. Não se trata de um mero reflexo de interiorização da Justiça Federal, mas a própria demonstração de que o Judiciário Federal está focado nas reais necessidades do cidadão e do país. É importante, com efeito, senhor presidente, ministro César Asfro Rocha, congratular Vossa Excelência pela acertada e justa decisão do Conselho da Justiça Federal, que, atendendo uma reivindicação do TRF da 4ª Região, designou a vara para Guaíra, lembrando que das 8 varas que foram destinadas à Seção Judiciária do Paraná, essa é a única subseção nova. Destaco ainda que, num poema que o poeta Carlos Drummond de Andrade fez em Adeus às 7 Quedas, valendo-se da sua invejável habilidade de tratar o vernáculo, ele teceu uma contundente crítica à intervenção do homem na natureza, em especial que feria a vida que crescia e se formava em torno do rio. E ele disse: e desfaça por ingrata a intervenção de tecnocratas, aqui 7 visões, 7 esculturas de líquido perfil, dissolve-se entre cálculos computadorizados de um país que vai deixando de ser humano para tornar-se uma empresa gélida. Mais nada. Seria muita pretensão, sem sombra de dúvida, igualar ou buscar a compensação daquilo que um dia já simbolizou a vida e a alegria desse lugar. Mas eu não tenho dúvida que a vinda da Justiça Federal vai tentar constituir um marco de restauração de um espaço e de um país mais humano, voltado ao cidadão. Nosso objetivo maior aqui é prestar um serviço público de qualidade, é devolver esperanças, sonhos, quer na discussão de um simples contrato habitacional, na concessão de um merecido benefício previdenciário ou outras causas afetas à competência da Justiça Federal. Não tenho dúvida que a vinda da Justiça Federal para cá contribuirá significativamente também para a circulação de riqueza. Sem delongas, eu preciso apenas agradecer por dever e por consideração moral, inclusive, agradecimentos especiais ao prefeito municipal de Guaíra, doutor Manuel Cuba, à Câmara de Vereadores, pela confiança e empenho que foram indispensáveis à execução desse momento. Não poderia também me furtar de lembrar, os engenheiros Fran e Marcelo, aos servidores Hélio, Fábio, Elcio, Osvaldo, a Ivone, a Márcia, a quem, em nome de quem eu gostaria de homenagear e agradecer todos os servidores públicos da Justiça Federal e do município de Guaíra, que não mediram esforços e se empenharam incansavelmente para modificar e transformar esse espaço em tão curto espaço de tempo. Os seus esforços somos ainda inúmeros trabalhadores anônimos que diuturnamente tornaram possível e que merecem também registro. Eu gostaria também de agradecer, em nome da direção do Foro e da Seção Judiciária do Paraná, os parceiros e colaboradores, o governador Orlando Pessutti, as instituições como a Caixa Econômica Federal, na pessoa do Adriano. Gostaria de agradecer a Polícia Federal, em nome do delegado Iegas e do delegado Érico,
e do seu superintendente. Gostaria de agradecer às instituições que junto permitiram, né, e têm permitido o crescimento da Justiça Federal, Receita Federal, as procuradorias, os municípios e principalmente os colegas juízes estaduais desta comarca que honrosa e corajosamente até então trabalharam nas causas da Justiça Federal e que merecem o nosso maior apoio. E, por fim, eu gostaria só de desejar ao colega Luiz Carlos Canali e aos servidores da Justiça Federal que foram nomeados para aqui atender a Justiça Federal, que Deus os abençoe e que a sorte e o sucesso estejam sempre presentes em cada uma das caminhadas. E, para finalizar, o desembargador Joel me confessava que o número 9, o 18, né, da subseção judiciária significa vida. E é exatamente isso. A Justiça Federal quer vir para cá, quer somar, quer trazer vida e esperança à cidade. Meu muito obrigado a todos. Meu agradecimento especial, mais uma vez, ao município e aos munícipes de Guaíra. Muito obrigado. Ministro César Asfo Rocha, presidente do Conselho da Justiça Federal e do Superior Tribunal de Justiça, que muito nos honra com a sua presença nesse ato solene e muito significativo para não apenas a comunidade de Guaíra, mas para a 4ª região da Justiça Federal. Prefeito Municipal de Guaíra, Manuel Cubas, que tem colaborado significativamente para a instalação dessa vara. Desembargadores federais que honram esse ato, os diretores do foro, das seções judiciárias do Paraná, Santa Catarina e o Rio Grande do Sul, que aqui também se encontram presentes, honrando esta instalação, juízes federais, procurador da República, advogados públicos, advogados, Polícia Federal, comunidade de Guaíra, senhoras e senhores. Como lembrou há pouco o juiz Danilo, os indígenas guaranis que aqui habitavam denominaram essa região de Guaíra, ou seja, intransponível, ou seja, um lugar de difícil acesso. Mas isso não valeu para a Justiça Federal da 4ª região, porque nós estamos aqui, chegamos aqui, Manuel Cubas, comunidade de Guaíra, chegamos aqui, mas não chegamos aqui para passar, chegamos aqui para nos instalar e aqui trabalhar. Instalando então essa Vara Federal de Guaíra, que é a 18ª subseção judiciária da Seção Judiciária do Paraná e 173 varas na 4ª região, e esta é a 173. Isso está dentro dos nossos objetivos, dos objetivos que a Justiça Federal traçou desde os idos de 1987, quando iniciou um trabalho que se denominou de interiorização da Justiça Federal. Ou seja, darmos um melhor acesso ao jurisdicionado. E para isto, nós, Justiça, nos aproximarmos das comunidades. Fizemos isso, como eu disse, a partir de 1987, na 4ª região. E hoje estamos prosseguindo na instalação desta vara, que é a primeira vara das 20 que serão instaladas na 4ª região. Algumas em localidades novas, como é o caso de Guaíra, e outras, na sua grande maioria, onde nós já estamos,
porque nós queremos não apenas instalar, mas também que essas instalações se consolidem. E para isto é muito importante que tenhamos juízes, que tenhamos servidores, que trabalhemos e prestemos a melhor jurisdição. Será nesse primeiro momento o nosso juiz Luiz Carlos Canali, juiz experiente, que vai assumir nesse primeiro mês esta vara, junto com servidores que foram especialmente nomeados para aqui trabalharem, mas que também terão, nesses primeiros dias, o auxílio e o acompanhamento de servidores que estão trabalhando e que estão lotados em Umuarama e que têm, evidentemente, a experiência necessária que vão transmitir aos novos servidores para que realmente o atendimento aqui em Guaíra seja o melhor possível. Porque me parece que não basta prestar jurisdição, é importante que se preste uma ótima jurisdição, a melhor possível. E nós, Justiça, nós, Judiciário, somos prestadores de serviço. E na 4ª região, propugnamos sempre para que esse serviço seja o melhor possível. Nesse sentido, temos sempre trabalhado, sempre nos empenhado e, felizmente, em toda a nossa região, temos conseguido cumprir com esta missão. Para que esta vara se instalasse aqui, evidentemente, houve um trabalho. Em 2002, era um sonho. Pensávamos, quando eu passei aqui em maio de 2002, como coordenador dos juizados, da necessidade de instalar a vara, mas a possibilidade estava um pouco longe, era um pouco remota. Mas, felizmente, com o auxílio e colaboração do Conselho da Justiça Federal, a testa de quem está ainda o ministro César Asfor Rocha, que muito colaborou para que Guaíra fosse uma das localidades que viesse a receber uma das 20 varas destinadas à 4ª região. De sonho, passamos a essa realidade. Estamos aqui exatamente com esse objetivo, instalada a vara, que a partir de hoje ainda estará funcionando sem dúvida nenhuma. Então, quero agradecer a quem colaborou, a iniciar com o ministro César Asfor Rocha, que não apenas esteve nessa participação como presidente do Conselho da Justiça Federal, mas principalmente porque honra e muito, ministro, a sua presença nesta data, nesse ato solene de instalação da vara. Honra a comunidade de Guaíra e honra, sem dúvida nenhuma, o Tribunal da 4ª Região. Aliás, disse a Vossa Excelência que não precisava estar presente na instalação de todas as varas da 4ª Região, mas nesta, que para nós, da 4ª Região, era a mais importante por se localizar numa zona de fronteira, onde nós temos questões que envolvem criminalidade, era importante a sua presença. E Vossa Excelência, tendo em conta todos os seus afazeres e todos os seus compromissos, não pestanejou e atendeu o nosso convite, e aqui está. Muito obrigado, ministro. Agradecer ao prefeito dessa cidade, que era também prefeito em 2002, quando nos ofertou e nos brindou com aquele pintado na telha, que muito saboreamos, e oportunidade em que ele disse: vamos procurar de realmente termos uma vara nessa cidade. Ela é importante e necessária. Estamos cumprindo com a nossa promessa. Muito obrigado, senhor prefeito, pela colaboração prestada ao Tribunal e à Seção Judiciária do Estado do Paraná. Há um mês e pouco eu estive aqui junto com o doutor Danilo e encontramos aqui um andar desse prédio só com as paredes e umas colunas no meio. Nem piso tinha, a não ser o contrapiso. E hoje,
tive a satisfação de visitar as novas instalações e eu não conhecia o local. Mudança radical. E em 30 dias, Vossa Excelência cumpriu com o seu prometido. Estará pronta, sim, para a instalação no dia 25. Está pronta. Muito obrigado. Obrigado, enfim, também ao doutor Danilo, diretor do foro dessa sessão judiciária, que muito se empenhou para que esse ato se tornasse realidade. Obrigado a todos os que colaboraram. Obrigado aos meus colegas de tribunal, que souberam entender a necessidade da instalação desse local e aprovaram a decisão que a administração tomou. Obrigado, enfim, a todos. Cumprimentos a esta comunidade. Parabéns por estarem aqui e receberem hoje a Justiça Federal e recebê-la de braços abertos. Muito obrigado. Digo isso de coração como presidente do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. E agora, o momento alto desta solenidade. Ministro César Aspro Rocha, presidente do Conselho da Justiça Federal, presidente do Superior Tribunal de Justiça, que honrosamente está aqui, está com a palavra. Doutor Manuel Cubas, prefeito municipal de Guaíra, doutor Valberto Paixão da Silva, presidente da Câmara Municipal de Vereadores, em nome de Vossas Excelências, dirijo-me a toda a comunidade desta cidade. Eminente presidente Wilson Darós, em nome de Vossa Excelência, quero saudar todos os meus colegas, desembargadores do Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Doutor Danilo Pereira Júnior, doutor Luiz Carlos Canali, diretor federal, o juiz federal, diretor do foro da Seção Judiciária do Paraná, e primeiro juiz, doutor Luiz Carlos, a atuar nesta subseção. Em nome de Vossa Excelência, saúdo todos os queridos colegas juízes federais aqui presentes. Doutor Cristian Leandro Oliveira, diretor do foro da comarca de Guaíra, aqui me dirijo, através de Vossa Excelência, a todos os colegas da magistratura estadual. Doutor Justo Pastor, presidente do Tribunal da Circunscrição Judicial da cidade vizinha do Paraná. Doutor Robson Martins, procurador da República. Doutor José Diogo Cirilo da Silva, procurador regional da Fazenda Nacional da 4ª Região, na 4ª Região. Doutora Lucélia de Oliveira, representando a Procuradoria Regional da União da 4ª Região. Doutor Luiz Cláudio Lourenço, presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, subseção de Guaíra. Através de Vossa Excelência, dirijo-me a todos os integrantes dessa valorosa classe. Doutor Valber Paixão da Silva, presidente da Câmara de Vereadores, aliás, doutor representante da Itaipu, senhores delegados e agentes da Polícia Federal, senhores servidores da Justiça Federal, minhas senhoras e meus senhores. Conheço todas as sessões da Justiça Federal no Brasil. Conheço grande parte das subseções judiciárias. Não conheço nenhuma que seja mais bem instalada
em perfil mais moderno do que esta que acabei de conhecer aqui em Guaíra. Deve-se isso a uma saudável parceria entre a Justiça Federal e o poder político desta cidade, o que mostra que as instituições, quando se unem, podem trazer grandes realizações. Um grande jurista já disse que a justiça, como todas as divindades, só se revela àqueles que nela creem. Mas para se crer na justiça, é preciso, digo eu agora, que ela dê sinais, primeiro de existência, segundo de funcionamento, terceiro de seriedade, de operosidade, de compromisso com a ética e com a moralidade, de compromisso com o interesse público, de sentimento, porque afinal a palavra sentença vem de sentir, de saber que em cada processo está hospedada uma vida, que cada processo carrega esperanças, emoções, a vida, a liberdade, a fortuna, a moral. É preciso, portanto, que ela mostre pelos seus magistrados e pelos seus servidores, comprometimento com todos esses valores que acabei de citar. A Justiça Federal brasileira é uma das mais extraordinárias instituições nacionais. E o Tribunal Regional da 4ª Região, em toda a sua jurisdição, Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, é, sem dúvida nenhuma, o que tem dado sinais do seu compromisso de dar uma maior efetividade à jurisdição, pela dedicação, competência e seriedade dos seus juízes e dos seus servidores, pelo comando também efetivo do seu ilustre e eminente presidente, desembargador Wilson Darós, que tem feito grandes realizações, contando com isso, com o apoio absolutamente necessário de seus colegas desembargadores e dos seus colegas juízes de primeira instância. Ele, que de tão líder que é, já foi presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A Justiça experimenta, neste momento, no Brasil, novas experiências. Ela e nós, magistrados, que vivíamos encastelados, distantes dos anseios da sociedade, absolutamente insensíveis a outras necessidades, senão aquelas mesmas que fossem expostas nos autos, a justiça hoje mudou. Já não somos mais assim. Já interagimos com a sociedade através das suas instituições, através de seus representantes. E o juiz, além de não ter mais medo de conviver com a sociedade, muito mais do que isso, ele sente a necessidade de conviver com ela. Guaíra, já disse aqui o eminente presidente da subseção da Ordem dos Advogados do Brasil, era objeto de algumas notícias nem sempre alvissareiras, e que a partir de agora, sem dúvida nenhuma, ela iria aparecer como uma cidade com feitos exitosos. Isso porque a presença da Justiça Federal em qualquer comunidade, sobretudo nesta cidade, com a importância que ela revela, uma cidade de fronteira, uma cidade que poderia e certamente terá uma economia ainda mais pujante, estava sendo objeto de pessoas com desvios de conduta,
transformando aqui em um ponto de interesse da criminalidade, sobretudo do crime organizado. Mas a Justiça Federal tem um condão, como já teve em outros locais, de ser um elemento catalisador da união das forças do Estado, de todas as instituições estatais, porque com ela há atração, há mais conforto, há a possibilidade de uma atuação mais eficaz do Ministério Público Federal, da Advocacia Pública, incluindo aí a Advocacia da Fazenda Nacional, da Defensoria Pública e da Polícia Federal. Sem dúvida nenhuma que este evento tem o condão de tornar emblemática a presença do Estado e pelos valores que já foram aqui apontados. Eu tenho absoluta certeza que este é um marco na história do município de Guaíra. Nós vamos ver, não agora, não somente agora, não já agora, os frutos que vão advir deste ato que aqui se realiza com a prestigiosa presença da comunidade de Guaíra. Porque gestos como esse, a instalação de uma vara da Justiça Federal, que, aliás, o presidente Wilson Darós disse que gostaria que eu comparecesse a todas as instalações das sessões judiciárias, das novas varas, mas eu disse que, infelizmente, eu não poderia. Mas de uma ele não abriu mão, a esta solenidade, pela importância que ela contém, pela importância que o município tem, pela importância estratégica que agora eu vejo com os meus próprios olhos. Nós não vamos sentir já hoje, mas vamos sentir muito brevemente os efeitos desses gestos, porque gestos como esse têm o destino da luz das estrelas, o efeito retardado de suas cintilações. Parabéns a todos e muito obrigado. Eu quero registrar a presença do senhor Alexandre Calixto da Silva, representante do secretário de Estado da Justiça e da Cidadania do Estado do Paraná, Dr. José Moacir Favetti. E aproveito a oportunidade para agradecer a cedência do avião pelo Estado do Paraná, que nos oportunizou ao ministro César Rocha, a mim e também ao diretor do foro, Dr. Danilo, nos deslocarmos com maior rapidez de Curitiba até essa cidade e agora, daqui a pouco, retornarmos. Muito obrigado, Dr. Calixto. Peço que transmita esse agradecimento ao governador do Estado e ao secretário. Convido agora o ministro César Asfor Rocha para me acompanhar no descerramento da placa de inauguração desta Vara Federal de Guaíra. Também agora eu convido o juiz federal Danilo Pereira Júnior, diretor do foro da Seção Judiciária do Estado do Paraná, e o prefeito municipal Manuel Cuba para descerrar a fita. E eu agradeço a presença de todos e declaro encerrada esta sessão.